We know from Revelation chapter 4 Nós sabemos a partir de Apocalipse 4, versículo 11, that it's because of his will que é por causa da sua vontade que Deus criou todas as coisas positivas. He created the whole universe, Ele criou todo o universo, our galaxy, a nossa galáxia, our solar system, o nosso sistema solar, planet, o nosso planeta, country, o nosso país all of us. e cada um de nós. And this God's will is something God E essa vontade de Deus é que Deus, eu digo novamente, Deus accomplished, quer, wants to have, Ele quer realizar o que Ele quer ter last forever. e que isso vai durar para sempre. This is his heart's desire, Esse é o desejo do seu coração, purpose, o seu propósito and his economy. e a sua economia. And before anything was created, Antes de qualquer coisa ter sido criada, shows us Deus nos mostra in Christ que para sermos santos em Cristo, Deus nos escolheu para sermos santos em Cristo e nos predestinou para a filiação, para sermos a sua expressão. and then he created the universe. Então Ele criou o universo e tudo mais positivo. Now through working Agora, por intermédio através de um trabalho num tempo, a point o Senhor está chegando num ponto in the history of the earth na história da Terra and the history of the church on the earth, e na história da igreja na Terra, point está chegando a um ponto be a onde haverá uma grande mudança, uma mudança importante da era da igreja age of the kingdom. para a era do reino. Things that are happening, As coisas que estão acontecendo world situation, na situação mundial indicam isso. although only God Embora somente Deus saiba o que está acontecendo. What I'm saying is that O God, que eu estou dizendo é que o próprio Deus, ele tem uma meta. he created us Ele nos criou por um motivo, por uma razão. and saved us, Ele nos redimiu e nos salvou por uma razão. brought us into the Lord's recovery. Ele nos trouxe para a restauração do Senhor e nos preservou aqui por uma razão. We exist, Nós existimos and as believers, como humanos e como crentes por uma razão. A razão é goal, a meta eterna de Deus. and the ultimate goal, E essa, final a, goal, a meta final, the eternal goal a meta eterna, is his married life in the é a new sua, heaven and the new earth, é sua vida de casado no novo céu e nova terra, como a sua esposa, Jerusalem. tendo a sua esposa a nova Jerusalém. Realize Por favor, percebam that the new Jerusalem que a nova Jerusalém não é um lugar, it's not a physical city, não é uma cidade física, it is a person, é uma pessoa coletiva. that is so clear in Revelation. Isso é muito claro em Apocalipse 21. And so God's goal is Então, a meta de Deus é produzir um complemento, a wife uma noiva, uma esposa para Ele mesmo, who will be his expression. que será a sua expressão em todo o universo. So the goal, Então, a meta é New Jerusalem, a nova Jerusalém, the divine and human divine a humana, divina e divina humana, uma vida de casado. is reached in stages. Mas essa meta ela é alcançada em Now estágios. we are in E agora close to the end, nós estamos próximo ao it's called the age of o fim da era do que é chamado era da graça, a era do mistério. and I would emphasize E eu enfatizaria of the church. a era da igreja. This age has been lasting almost 2,000 Essa era já passou uns 2000 anos nela. goal Então há uma meta nesta era, mentioned in Matthew 16. mencionada em Mateus 16, 18. I will
eu edificarei a minha igreja. Now, right now, Nesse momento, we are having this à medida que together. estamos tendo esse ajuntamento, The Lord is with us, e o Senhor está conosco, e o Senhor está em nós, and the Lord, of course, is on the throne looking. e o Senhor, claro, está no trono, olhando por toda a terra. And now we can say he's looking E agora podemos at dizer the Vatican. que ele está olhando para o Vaticano em Roma, We say of the Roman Catholic Church, que ele está dizendo da Igreja Católica Romana. and then there are what's called state Então, churches in Europe. Então, o que é chamado o Estado, igreja, igreja estatal, como na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, Will the Lord say, quando o Senhor diz, that's my church, that's what I want? o Senhor vai dizer que essa é minha igreja, isso que eu quero? Não. Denominations, E todas as denominações, os nomes, luteranos, calvinistas, Presbyterian, presbiterianos, Baptists, batistas, as the Lord looks at them, would he say, como o Senhor olha para elas, happy, o que ele diz? that's Eu, my church. ele fala, eu estou feliz, essa é a minha igreja? For a long period of time, Por um período de tempo muito longo, church, practically speaking, on the earth, não havia igreja praticamente falando na terra. a recovery Então o Senhor teve uma restauração lasting at least 500 years now. que está já Recovery of truth, há mais ou menos uns 500 anos já. A restauração das verdades na Bíblia, experience and enjoyment of a restauração da experiência, o desfrute de Cristo. years ago Então, ao redor de 100 anos atrás, took a major turn o Senhor, in China, o Senhor ele deu uma mudança grande. Ele foi para a China churches. para restaurar as igrejas locais. In this line of recovery, E nós estamos nessa linha de restauração hoje. and we are here living Estamos aqui vivendo for God para o cumprimento, his goal. para Deus ele alcance a sua meta. So now we come to the last Então, messages. chegamos agora às duas mensagens, as últimas duas mensagens que falam sobre a meta. A vontade de Deus One person, é the uma pessoa, inclusive, extensive o Cristo todo inclusivo e will extensivo. of God, A vontade de Deus, one way, um só caminho, a cruz. the will of God, A vontade de Deus, a meta, the church, a igreja the body. como o corpo de Cristo. And when the body is built up E quando o corpo é edificado by the faithful, maturing, overcoming, pelos vencedores maduros e vencedores, will be, a noiva estará pronta and the Lord will come e o Senhor virá and rapture her. e vai arrebatá-la. Then 3.5 years later, Então, 3 anos e meio mais tarde, ele vai voltar para a terra com ela, he will defeat the enemy, ele vai derrotar o inimigo, abolish, remove, vai the human abolir, remover o governo humano God will fill the e o reino de Deus vai encher a terra. will actually, Isso vai acontecer. then he will have a goal in the kingdom. Aí você tem uma meta no reino. And at the end of that age, E no final daquela era, and the new haverá novo céu e nova terra. and we are in eternity, E nós estaremos na eternidade, him, desfrutando dele para sempre, amando-o, worshiping, serving adorando e servindo-o como sacerdotes, over the earth. with- reinando sobre a terra com ele. And here we are. E aqui estamos nós. Let's look at ourselves this way. E vamos olhar para nós dessa maneira, The size of the universe. comparado ao tamanho do universo. You can hardly Nós, see any one of us nós normalmente podemos ver qualquer um de nós. on the earth. Tem mais de 7 bilhões de pessoas na terra, mas aos olhos de Deus, Us, cada um de nós precious. é precioso. And each one of us is E cada um de nós está aqui God's will. para fazer a vontade de Deus, Full of God's
e para alcançar a meta da vontade de Deus. E este é o significado e o propósito da nossa vida humana, da nossa vida cristã e da nossa vida da igreja. Então, mensagem 5, ela fala sobre a igreja como o corpo de Cristo. E o primeiro ponto é simples e direto. A vontade de Deus é ter a igreja como o corpo de Cristo. E eu li um pouco os versículos em Colossenses a respeito do corpo, mas nós temos aqui 1:9 e mais tarde, no capítulo 4, nós temos o versículo 12, mostrando-nos que a vontade de Deus é revelada nesse livro de Colossenses. Mas essa não é a única porção do Novo Testamento onde vemos que a vontade de Deus é ter o corpo de Cristo. E em Efésios capítulo 1, Paulo menciona a vontade de Deus 3 vezes. No versículo 5, nós somos predestinados para a filiação de acordo com o bom prazer da sua vontade. Aí no versículo 9, nós lemos novamente, nós temos o mistério da vontade de Deus, que foi revelado, foi desvendado para nós. E no versículo 11, nós lemos que Deus está fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E como é que termina aquele capítulo, versículos 22 e 23? Ele termina como a igreja, como o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Apenas considere isso. A igreja é o corpo de Cristo. Onde está o corpo de Cristo? O que ele é? Ele é a expressão da plenitude de Deus, que enche tudo em todas. O corpo está pronto para isso. O corpo, eternamente, ele é compatível com Deus. E o que nós chamamos de universalidade, ele será tão vasto para ser a expressão do Deus triuno para todo o universo. E essa é a meta final, a meta eterna. Mas agora nós estamos ainda no tempo e no espaço. E nós podemos ter mais ajuda com relação à vontade de Deus para nós lermos em Romanos 12 alguns versículos. Um desses versículos é especial. Ele é de maneira importante para nós, para todos nós, mas especialmente para os jovens e para os jovens adultos e aqueles que estão no início da meia-idade. Eu vou designar esse versículo. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Isso é consagração. Paulo é muito prático. Nós apresentamos nosso corpo como um sacrifício vivo. Considerem
Se você gastando várias horas hoje nessa conferência, você apresentou o seu corpo para o Senhor. Se é um feriado, e os crentes estão fazendo todo tipo de coisas, até mesmo muitos irmãos e irmãs na restauração do Senhor no seu país, talvez fazendo outras coisas. O corpo deles está em outro lugar. Mas porque você ama o Senhor e você quer prosseguir com o Senhor e você se importa com a vida da igreja e você se importa com todos os irmãos e irmãs, então você decidiu para dedicar muitas horas em 3 dias, e ao invés de celebrar qualquer tipo de feriado, você está aqui. Isso é agradável a Deus, apresentando o seu corpo para Ele como um sacrifício vivo. E Paulo diz, isso é agradável a Deus. Deus está feliz nesse momento aqui, estamos juntos. Ele está feliz comigo. Ele está feliz em vocês. Isso são várias horas de alegria hoje. Só estarmos aqui, o Senhor está conosco. Paulo diz, isso é razoável, serviço racional. Então, versículo 2. E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Esse é o versículo que eu mencionei. Nós, obviamente, vivemos na Terra. E estamos vivendo no mundo. Não estamos fora do mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Em cada aspecto. Se você precisa, você vai para o hospital, você tem que estar no mundo. Se você vai para a universidade, você está no mundo da educação. Se você está comprando uma casa ou carro, alguma roupa, você está no mundo dos negócios. Mas nós não nos conformamos. Nós não estamos conformados a esta era. Agora em Califórnia, nesse momento, isso é que alguns mestres acreditam. Nós não vamos te ensinar alguma coisa da história da história, da ciência. Nós ensinamos o que está na sociedade agora. Então, qual que é o ensinamento na Califórnia? Não é principalmente ler aritmética, ciência. Eles estão ensinando as crianças. Você não tem que ser um menino porque você tem um corpo de menino. Você não tem que ser uma menina. Você pode ser ambos. Isso é a mente desta era. E muitos pais simplesmente estão deixando os seus filhos serem expostos a isso. E muitas outras coisas feitas pelo Deus desta era. E ele está moldando o pensamento, os valores de tantas pessoas. Apenas considere quanto tempo os jovens e jovens adultos, eles gastam em seu computador, com seu smartphone. Todos os tipos de coisas estão vindo para eles. O espírito desta era afetando a mente deles, o pensamento deles. Vários anos atrás, um casal, irmão, irmã,
vieram para um treinamento de tempo integral e eles se importavam com o Senhor, mas a irmã, ela tinha crescido na vida da igreja e era absolutamente consagrada para o Senhor, mas o marido foi salvo do mundo, foi de fato salvo, mas ele não conseguiu ficar no treinamento por mais do que algumas semanas, porque ele não poderia permanecer, porque ele acreditava no sexo antes do casamento, e essa é a mente do mundo que está moldando o ser interior de milhões de pessoas em toda a Terra. Então, Paulo diz, não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da mente. Para quê? Para que experimenteis o quê? Aproveis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aí vamos agora para os versículos 4 e 5 e ver o que é a vontade de Deus. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Põe os versículos 5, junto com o versículo 1 e 2. E você vê a vontade de Deus é ter o corpo de Cristo. E a vontade de Deus para você é viver como um membro do corpo de Cristo. Aqui eu quero enfatizar algo. Para dizer novamente, todos nós estamos uma maravilhosa, grande, na casa de Deus, família de Deus. É por isso que somos todos irmãos e irmãs. Eu não chamo ninguém de pai e mãe. Ninguém me chama pai e mãe, senão meu filho e minha filha, humanamente falando. Então, estamos em estágios diferentes. Lá nos anos 60, aqueles que são mais antigos, nós estávamos na restauração por 2 ou 3 anos, nós estávamos tão felizes, mas nós não entendíamos nada a respeito do corpo de Cristo. Nós cantamos esse hino, e você tem que tolerar um pouco isso. Aqui permaneceremos até Jesus voltar. Estaremos aqui até Jesus voltar. Permanecer na igreja local, na base local. Nós estamos na igreja em Los Angeles. Nós chegamos. Essa é a meta. Nós podemos permanecer aqui na base e Jesus voltará e nós seremos arrebatados. E o nosso irmão querido, irmão Lee, quando tanta longanimidade, paciência e amor, ele viu que são crianças espirituais. Eles não percebem o que é a igreja local. Uma igreja local é a expressão do corpo universal de Cristo na cidade onde eles vivem. Estar numa igreja local é estar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo
é a meta. As igrejas locais são o procedimento, são o caminho para a meta. Quando o irmão e a irmã se casam, nós devemos dizer, bem, essa é a nossa meta, nos casarmos. Então, qual que é a meta do seu casamento? Certamente você tem uma meta. E há exceções, mas a maioria de nós queremos ter filhos, queremos ter uma família, nós queremos uma família toda, seja para Cristo e para a igreja. Então, precisamos ter o sentimento, a sensação de que estamos nas igrejas locais com uma meta. Sim, nós vamos nos reunir na base da igreja, nós estarmos numa igreja local até o fim. Mas nós não atingimos a meta, simplesmente por estarmos numa igreja local. É na vida da nossa igreja local que nós poderemos pessoalmente chegar ou não na meta. Agora podemos, por alguns versículos em Colossenses, onde que a vontade de Deus é ter a igreja como o corpo de Cristo. Então, tem 3 versículos que eu vou ler agora. Depois nós vamos para o esboço. Capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, só isso. Cristo é a cabeça da igreja, do corpo da igreja. Aqui estamos agora no capítulo 1, onde Paulo está chorando que nós sejamos cheios da vontade de Deus. Então, se nós temos o conhecimento, nós saberemos que Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Então, no capítulo 2, versículo 19, eu vou voltar nisso de uma maneira diferente, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas de ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Nós voltaremos aqui mais tarde, quando o corpo cresce. Que é isso? Aqui nós temos o corpo, a cabeça do corpo sendo suprido. E se nós estamos vivendo no corpo, nós saberemos o que é isso. Nesse momento, nós estamos sendo supridos. À medida que eu falo como membro, com o Senhor e com vocês, recebendo o suprimento. Então, eu devo voltar para o versículo 24 no capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e da minha parte completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo está aqui alegremente querendo sofrer pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esses 3 versículos, eles suportam o que nós estamos falando, que a vontade de Deus é ter a igreja como corpo de Cristo, como a meta. Mesmo experimentando e no desfrute de Cristo, não é a meta. Esse é o prazer, esse é o desfrute, essa é a vontade de Deus. Mas
Por que eu me levanto todo dia e tenho um café saudável? Essa é a meta? Get up and have breakfast. Que eu levante e tenha um café e tenha uma refeição boa e talvez esperar até a hora do almoço com a minha esposa Different kinds of soups. e comemos todo tipo de sopa, isso é tão bom. Is that it? É isso? That's the life supply I need. Esse é o suprimento de vida que eu preciso para a meta do meu viver. Oh, to have the goal in front of us Ou ter a meta em frente de nós means very much. significa muito. You just consider Apenas considere that we're in the Winter Olympics. que estiveram nessa Olimpíada do Inverno. They were held and how they were held. Eu não sei onde eles ficaram, como foi, aconteceu. Considere aqueles atletas. Goal from the time they were very young. Eles tinham uma meta no tempo que eles são muito jovens To say it's also for the Summer Olympics. in 2 more e alguns vão para a Olimpíada de verão, mas aqui está uma menina. Parents realize Os seus pais percebem that que ela pode ser uma boa ginasta. Ela tem talento. and then she goes in the team and she's Então, quando ela vai para a equipe lá no colégio, ela é boa. on the balance, Ela faz todas as coisas lá no the balanço. and then her coach in the Então, o técnico lá na escola diz: você pode estar nas and Olimpíadas. so she makes this her goal. Então, ela faz disso a sua meta. Is to Ela continua study a fazer seus estudos, my goal for years. mas é a meta dela por anos. And then there are some gatherings. Então, qualifies. alguns ajuntamentos que a qualificam para a equipe da Olimpíadas. What is her goal? Just to be in the Olympics? E No. qual a meta? É só estar na Olimpíada? Não. Stand on the platform Eu quero, with others. eu quero estar naquele pódio com mais dois. Each has a medal. Cada um deles tem uma medalha. Goal. E a minha meta não é bronze. Goal. Minha meta Silver. não é prata. My goal. A minha meta é ouro, medalha de ouro. Oh, that I did to Então, tudo que eu fiz pelos últimos 15 anos, reach the goal. eu atingi a meta. This shows Isso mostra the importance a importância of goal. de uma meta na nossa vida. This is a human illustration. Isso é uma ilustração humana, But can anyone tell me mas alguém pode me dizer women que mulher won the gymnastics gold medal que ganhou essa essa medalha de ouro em ginástica ago? 15 anos atrás? Ninguém se lembra, Because it doesn't last. porque aquilo não dura. But Mas, God's goal is our goal. quando a meta de Deus é a nossa meta, Say this just to apply. e você pode dizer isso para aplicar, Before the Lord at the Son of Man. quando nós posicionarmos diante do Senhor, do Filho do Homem, ele vai dizer: bem, muito bom, você estará no reino comigo, você vai estar nas bodas, você vai reinar comigo na terra. I will put on you Eu vou colocar em você a gold medal, uma medalha but a gold. não uma medalha de ouro, mas uma coroa de ouro. Moisés had such ability in so many ways. ele tinha habilidade de tantas maneiras. King, the Pharaoh, and Ele poderia ser o rei, o faraó no Egito, realized mas ele percebeu: I'm an Egyptian. eu não sou um egípcio, I am a Hebrew, eu sou um hebreu and I will stand and e eu vou me posicionar e sofrer e servir o meu povo. verses about Você lê Hebreus 11, sobre os versículos sobre Moisés. the whole thing. Ele abandonou todas as outras coisas. He knew that he would get a Ele- reward Ele sabia que ele teria uma recompensa this way. se comportando daquele jeito. Saying now here,
Então, o que eu estou dizendo agora aqui, como o Senhor está conduzindo, a meta de Deus deve se tornar a nossa meta espiritualmente. É ok ter metas humanas normais, ter educação, ter um casamento amável e criar filhos notáveis, saudáveis, que sejam desenvolvidos nas suas profissões. Isso são metas humanas normais. Olhe para Daniel. Qual que é a meta de Daniel? Quando ele estava na Babilônia, bem, ele disse, bem, bom, agora estou parado aqui, o resto da minha vida, não tem jeito, não tem como voltar. Eu vou me estabelecer aqui. Eu vou pegar para mim mesmo uma bela esposa babilônica. Eu vou fazer minha carreira aqui, na Babilônia. Eu estou aqui. E então eu vou pegar o melhor, ser rico. Olhe para o rei. O rei gosta de mim. E está me dando uma alta posição, uma posição elevada. Isso não era a meta de Daniel. A meta de Daniel era Jerusalém. A meta de Daniel era a restauração do povo de Deus voltar para Israel. A meta dele era a edificação do templo. A meta dele era por meio das profecias que foram dadas para ele. E como eu mencionei muitas vezes antes, quando o rei foi levado a assinar aquela lei que ninguém pode orar por 3 dias, com exceção para mim, Daniel foi colocado naquela cova do leão. Daniel falou, Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, o Deus que a quem você serve vai te salvar. Esse é um bom exemplo de que todos nós, um bom exemplo para os jovens adultos e progredir normalmente na profissão deles. São exemplos notáveis de Taiwan, de alguns professores, doutores, que têm posições no governo, mas a meta deles é o interesse de Deus na restauração do Senhor. Agora, podemos para a parte desse esboço. E haverá um tempo bom para vocês compartilharem, que será o meu suprimento, o Senhor fluindo da cabeça por meio dos membros do corpo, para entrar em todos os membros. Então, eu já li ponto 1. Agora chegamos ao Coríntios Romano 2. E começamos com Cristo, é a cabeça do corpo, a igreja. A cabeça. Somente Cristo é a cabeça. Não há cooperador, não há nenhum irmão que ministra, não há nenhuma irmã que serve, que é a cabeça de nada. Cristo é a cabeça do corpo. Quem é a cabeça da Igreja Católica Romana? O Papa. O Papa. O que ele diz? Eles dizem que ele é infalível. Nós temos que obedecer o que ele diz. Bom, isso não é o corpo de Cristo. Isso é um sistema religioso com o Papa como a cabeça. Agora, por um momento ou dois, eu
me refiro à história, me reporto à história the Lord's recovery. da restauração do Senhor na América do Sul. Yes, for some years, Sim, por alguns anos houve uma pessoa distribute the life studies and speak from the life studies. que distribuía o estudo vida. And then there was much success. Então, havia muito sucesso, muitas pessoas All the different, que foram introduzidas de todos os diferentes países. and so don't just consider this. Então, apenas considere, And have been through many things. pense, vocês já passaram por muito 12 years ago. antes de 12 ou 13 anos atrás. Who was the head Quem era a cabeça in South America? na América do Sul? It was not Christ. Não era Cristo, It was a man, era um homem, a brother. um irmão. Now, this Agora, will surprise you. Isso pode surpreendê-los. What that brother became O que aquele irmão se tornou? and what that brother did. E o que aquele irmão fez? We could be the same Nós poderíamos ser iguais e fazer a mesma coisa, because we have the same fallen nature. porque todos nós temos a mesma natureza caída, todos nós. Learned E eu aprendi serious lessons de uma lição muito importante do irmão Lee, way back in August of lá no 1995. agosto de 95. He was meeting with Ele estava se reunindo com um grupo de seus cooperadores, training us and so, realmente nos treinando e compartilhando conosco. and then he told us about Então, ele nos falou brother in North America, a respeito desse irmão na América do Norte, very gifted person uma pessoa muito dotada, who has built up que in a large part of North America edificou numa grande parte da América do Norte um reino para si mesmo. He just says, "This is my work. Ele fala, essa é minha obra, isso é minha obra, This is my work." essa é minha obra, não toque. Eu levantei todas essas igrejas, elas são minhas. And E most of the saints a maioria dos santos in this honraram ele como cabeça. É isso que o irmão lhe disse. brothers Vocês, irmãos, have done this vocês não fizeram isso because porque had the vocês opportunity. não tiveram a oportunidade de fazer. And I fully agree with this. E eu concordei plenamente com isso. Let's just say Digamos, 30 years ago, 25, 30 anos atrás, o irmão Lee dissesse, I'm sending Ron, you to this part of the earth. estou te mandando para essa parte da I terra. want you to take the lead in the Lord's Eu quero que você tome liderança na restauração do Senhor lá. And then I go. E aí eu vou. And then it's so successful. Então, eu tenho sucesso, as igrejas estão levantando, as pessoas estão sendo salvas, e aí eu percebo, esse é meu território, This is my realm. esse é minha esfera. Here, Ninguém vem aqui getting permission from me. sem a minha permissão. Be in this city. Como é que você pode vir nessa cidade e dar uma conferência? Eu não te dei permissão. Eu sou muito agradecido Exposing this que pelo Senhor expor esse elemento caído. Então eu mencionei, by referring to part of your history, me referindo à parte da história de vocês, o que aconteceu lá what that brother became, com aquele irmão, o que ele se tornou e o que ele fez, did it, e como que ele fez, e o que ele falou, spoke. e como ele falou. We are all capable of that. Todos nós somos capazes de fazer aquilo. Christ is all É por isso que precisamos que de Cristo como nossa oferta, So here is e precisamos da cruz. example Então, isso é um exemplo positivo. one. Em 1991, Made it very clear to Brother Lee, o Senhor deixou muito claro para o irmão Lee the Russian-speaking world, que o mundo de fala russa está aberto agora gospel, para o Evangelho, truth in the Lord's recovery. para as verdades da restauração do Senhor. Precisamos ir. And he had fellowship with many. Ele teve comunhão com muitos cooperadores e tiveram unanimidade e ele enviou. Brother Lee realized, E o irmão Lee percebeu, I need to send a co-worker. eu preciso mandar um cooperador com eles. And he decided to send E ele decidiu mandar Benson Phillips
o nosso irmão Benson Phillips to move para mudar-se de Texas, de Irving, para Moscou and to be there for years. e estar lá por anos. And our dear brother went E nosso querido irmão foi in 1991. em 1991. And I began to visit E eu comecei a visitar aqueles anos in 1990. 2 vezes por ano, em 1998. E eu fiquei surpreso de ver algo. Of how many churches were raised up Quantas igrejas foram in levantadas? 100. Mais do que 100. Many believers. Muitos crentes. Full-time training. Treinamento em tempo integral. Here is our brother Benson. E aqui está o nosso irmão Benson. He has nothing for Ele não himself. tem nada para si mesmo. He did not make himself a king over Ele não fez dele mesmo um rei para a Rússia. Ao invés disso, ele trouxe into muitos santos nas suas funções, na comunhão, em unanimidade. And then when it was necessary, Então, quando era necessário que ele saiu the States e ele voltou para os Estados Unidos, went on tudo prosseguiu, because it wasn't his realm. porque não era o ambiente, a esfera dele. And Ele foi um padrão even a few e treinou centenas, até poucos milhares de santos para honrarem a Cristo como a cabeça. now, E agora, an illustration deixam usar uma ilustração. we're waving to you. O meu dedo aqui está esperando para você. Por que o meu dedo está acenando para vocês? Why is this finger not waving? E por que esse dedo não está acenando para vocês? It's because É porque my body, a cabeça do meu the corpo, nervous system, por meio do sistema nervoso, to this finger, mandou a mensagem para esse dedo. saying, Então, acene para os santos. Oh, como vocês estão? look, Olhe, there's my finger way over here. My head is over here. oh, esse meu dedo está aqui, minha cabeça está aqui. Ask Eu my wrist. Do I Eu tenho que o meu dedo tem que pedir para o meu pulso essa permissão, say, wait a que ele vai para o meu braço e diz, braço, to you eu protesto. to wiggle? Você deu a permissão para o dedo? Não? The finger is directly related to the head. O dedo está diretamente relacionado à cabeça Sends a message directly e a cabeça manda uma mensagem direta para o dedo functions, e o dedo funciona, but mas part of the como body. parte do corpo. Now here's the point of that. Então aqui está o ponto que eu quero fazer ilustrar. You, Cada um de vocês a member of é um membro do corpo de Cristo. and you as a member have E você, como um membro, você tem um contato direto com Cristo como a cabeça. and the head will E a cabeça you and guide you, vai te conduzir, vai te guiar. but then you follow his Aí, leading and Então, você segue o seu liderar e conduzir no corpo, guiding of the na comunhão do corpo. Ele é parte do corpo. This is a very important matter. Isso é uma questão muito importante. Tem dois lados. Many brothers know. Muitos irmãos sabem Knew what Brother Lee would say. que o irmão Lee, ele diria, Contact him and ask for quando eles contrataram ele pedindo conselho para isso, para essa direção, querem tomar uma decisão, querem saber qual que é a palavra do irmão Lee, o que ele queria que eles fizessem, nós todos tínhamos a mesma resposta. Ore, You need to pray. você precisa orar. He's saying he's pointing all of us. Ele está dizendo, ele está colocando nós com a cabeça. What a pattern this is. Que modelo é isso? Ele não diz, eu sou o cara, eu sou o homem, eu aqui sou o chefe. Don't move in that city. Não vá para aquela cidade, vá para aquela outra. Don't marry that Não, sister. No, não case com aquela irmã, não. Case-se com aquela outra. that's not the body. Isso não é o corpo, Control. isso é controle, isso é ditadura. So I've been learning the same thing.
Então, eu tenho aprendido a mesma coisa. Para pedir para comunhão, estamos prontos para ter para comunhão. Mas primeiro você precisa contatar o Senhor. Eu não sou a cabeça. Eu não digo para ninguém o que fazer. Mas nós podemos ter comunhão genuína, uma vez que tenhamos orado, porque como à medida que o Senhor te conduz, Ele vai te guiar por meio e com o corpo. Agora vamos nessa parte do esboço. A igreja é o corpo de Cristo, que é uma entidade constituída com Deus triuno e o seu povo escolhido e redimido. O corpo é o significado intrínseco da igreja. Como eu disse um tempo atrás, a igreja local, a expressão do corpo de Cristo, no lugar onde estamos. Então, esse é o significado da igreja. Esse é o significado da vida da igreja, é a vida do corpo que aparece lá. É por isso que estamos numa comunhão universal. E nesses anos passados, o rei, o ditador, que estava no cargo, ele não permitia que tivesse comunhão. Ele cortou. Isso é um anticorpo de Cristo, a maneira de fazer as coisas. Não havia comunhão universal. Os santos em Portugal, eles apreciam tanto a oração na comunhão dos santos que falam português, que estão muitos no Brasil. Talvez alguns venham e visitem. Talvez alguns tenham cargo de mudar. Não só porque eles falam português. Nós somos um corpo. E o Senhor quer levantar a igreja lá, naquelas cidades maiores, e em todos os outros lugares. Se não há corpo, se não houvesse corpo, a igreja não teria sentido nem significado. O corpo é o significado da igreja. Não apenas nos ajuntar, igual uma congregação, numa denominação, apenas nos reunimos para adorarmos a Deus, ou aguardando para ir para o céu, mas nos perguntam o que vocês estão fazendo. Vocês estão se reunindo, edificando a igreja como corpo de Cristo, cumprindo o desejo do coração do Senhor. Nós temos uma meta: edificar o corpo. C. É crucial percebermos que Cristo é a cabeça e que nós somos os membros do seu corpo. É fácil para você perceber que eu não sou um crente. Porque o crente é uma pessoa, eu sou uma pessoa. E eu creio. Então eu sou um crente. É fácil. Para nós perceber, é fácil percebermos um filho de Deus, porque o filho é uma pessoa, nascido dos seus pais. E nós nascemos de Deus, nós temos a vida e natureza de Deus. Então eu sou um filho de Deus, mesmo. Romanos 8:16 diz que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sim, no nosso pensamento, nos conceitos, eu sou um membro do corpo, mas para perceber isso é algo diferente. Porque um membro não é uma pessoa isolada. Você é parte de algo. E quando você sabe que você é um membro, você sabe profundamente que você não pode viver sem a vida e a comunhão do corpo de Cristo.
Eu estou vivo nesse momento por causa das orações e a vida e na comunhão do corpo. A fonte é Cristo, mas o canal é o corpo. E nós podemos agora podemos concordar, sim. Aí você vai agora na próxima semana e automaticamente você pode viver de maneira individualista, viver independentemente, porque é assim que nós vivemos a vida natural, todos nós. Mas virá o tempo que nós perceberemos, e cada aspecto da minha vida humana é parte da vida do corpo. Agora, a reunião da igreja tem que ter um final. Paulo estava lá uma vez, começando a mesa do Senhor, depois de dar uma mensagem por mais de 6 horas, ou dando uma conferência inteira. Aí um jovem caiu, alguém pensou que ele tinha morrido, Paulo foi para cuidar dele. Não, ele vai estar bem. Então ele permitiu falando até amanhã. Aí ele ia prosseguir sua viagem. Mas o corpo é 24 horas por 7. Você não tem um corpo físico 8 horas por dia. E que tal os outros 16? Você tem um corpo físico funcionando 21 horas no dia? Como que você se sentiria se o seu coração pudesse falar e dissesse: "Oh, eu preciso de um tempo. Você me deixa ter um tempinho, parar de bater, apenas por 10 minutos. Apenas 10 minutos, por favor." Não vou te dar nem um minuto. Não vou te dar um segundo. Eu não posso viver sem você. Simplesmente continue a fazer o que você tem que fazer. O meu respirar, para os meus pulmões, posso tirar umas férias? Não, você não pode. Quando eu como uma comida saudável, um café de manhã, o meu estômago pode dizer: "Eu tenho fazendo isso aqui por mais de 80 anos. Vamos lá. Eu vou digerir o seu café. Mas que tal eu fazer isso só no final do dia? Que tal eu fizer isso 7 horas da noite hoje?" Bom, tudo isso, essas coisas, imaginação é para deixar claro um ponto. Quando nós conhecemos o corpo, em toda a parte do nosso corpo, na vida do casal, é a sua vida humana, mas é também a parte da vida do corpo. É isso que é um casal. Sabe, em Atos, tem os cooperadores que tinham esposa e a casa deles estava na igreja. Os judeus foram para uma cidade gentia, eles viram muitas pessoas, mas você tem que ter uma vida de família para aquilo acontecer. Aquila e Priscila, eles estavam juntos. Eles tinham uma vida de casada, uma vida de família, a vida da igreja, a vida do corpo, é tudo igual, tudo igual. Nós somos a mesma coisa em casa como na reunião. 2. Viver a vida do corpo, precisamos estar sobre a cabeça e tomar a cabeça como nossa vida, o objeto principal e o centro de todo o nosso ser. Ele é o centro do nosso ser. Se ele não é o centro do nosso ser, você sabe o que é o centro? O ego. O ego. Cristo precisa ser o centro. 3. O primeiro princípio de viver no corpo de Cristo é obedecer à autoridade da cabeça. A autoridade. O Senhor disse: "Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim."
o Filho do Homem. Então, é isso aí. E todos nós estamos sob autoridade. A. Cristo é a cabeça do corpo. E a vida pode fluir livremente somente quando ele está no controle pleno. B. O único dever do corpo para com a cabeça é obediência e submissão, sem nenhuma opinião, ideia ou proposta. Então, minha mão direita está acenando para vocês. Eu não sinto que está acenando. Eu não quero acenar. A minha mão esquerda fala, por que eu não posso acenar? Por que a mão direita? Não existe isso. Apenas seguimos a cabeça. C. Nossa relação com a cabeça determina nossa relação com os outros membros do corpo. Se retivermos a cabeça, não poderemos ter nenhum sentimento especial por uma relação ou comunhão especial com qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. Temos comunhão uns com os outros. Mas no meu corpo, ilustra o corpo de Cristo. Todos os membros são preciosos. Eu não digo, oh, dedos, oh, se você tem o seu rom, você tem seu pé chato. Eu devia prestar atenção nos seus ombros, nos seus ouvidos. Não, não existe preferência. Não existe nenhuma preferência de grupos especiais. Isso é uma forma de câncer, aqui as células estão crescendo fora de controle. Prosseguimos, ponto 3. O corpo cresce com o crescimento de Deus. Nós lemos esse versículo. Espera um minuto. O que significa o crescimento de Deus? Como é que Deus pode crescer? Deus não cresce, ele não pode crescer. Mas Paulo disse que o corpo está crescendo com o crescimento de Deus. Bem, esse é o crescimento de Deus em você e em mim. Não Deus crescendo em si mesmo, ele já é infinito. Ele não pode ficar maior. Mas agora, o Deus triuno está em nós. E estamos crescendo à maturidade na vida divina. E estamos crescendo com Deus como nossa vida e nosso crescimento. Então, quando nós retemos a cabeça e a vida flui, e nós crescemos, o crescimento do corpo depende do crescimento de Deus, do acréscimo de Deus, do aumento de Deus em nós. Isso é parte da vontade de Deus para você hoje. Que quando você tinha... se você tem 28 anos, essa é a vontade dele, para crescer. Ele quer crescer em você, ele quer se acrescer em você, ter um aumento pelo dispensar. Pouco a pouco. Caso contrário, nós explodiríamos pouco a pouco. O Senhor dispensa a si mesmo. E aí crescemos, fazendo habitação no nosso coração. Ele está lá no quarto do pensamento, depois ele vai para o quarto da memória, depois ele vai para a imaginação, depois ele vai para a emoção, ou no quarto do amor, no quarto da alegria. Ele gradativamente está se expandindo em nós. Isso é crescimento de Deus em nós. Sem aumento de Deus em nosso interior, não é possível haver qualquer crescimento. Há dois tipos de irmãos que são, de fato, idosos no nosso meio. Todos são filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, mas
Alguns simplesmente eles envelhecem humanamente. Eles têm muitas experiências de vida. Você pensa que isso é maturidade, mas outros são exemplos de maturidade em vida. A irmã Sister Lee, por exemplo. Eu tenho conhecido outros que estão nos seus 90 anos, mas felizes, mas não maduros. Fiéis, mas não maduros. Então, não é questão humana que está crescendo, mas é Deus crescendo em nós. Mas isso deve ser compatível com a medida que avançamos na nossa vida humana. Agora, ela está na restauração por 50 anos, casou com um irmão com tantos anos. Ela devia estar madura agora. Alguns são, outros não. E quanto depende de Deus crescer em nós. Então, quanto mais Deus é acrescentado a nós, mais crescimento temos. Somente Deus pode fazer com que cresçamos. Não se preocupe. Apenas se abra e deixe o Senhor fazer o que quer. Nesse momento, é bom fazer isso. Senhor, eu quero receber seu suprimento hoje. Cresça em mim para o corpo. Que todo o corpo cresça. E na América do Sul. Ponto 4. Eu posso ler rapidamente, que já cobrimos isso. No único corpo de Cristo, fomos chamados à paz de Cristo, que é o próprio Cristo. Pelo fato de Cristo abolir na sua carne as ordenanças que causavam separação, isto é, pelo fato de exterminar a inimizade e pelo fato de criar, a partir dos crentes judeus e gentios, um novo homem, fez-se a paz entre todos os crentes. Para a vida do corpo, nós devemos deixar que a paz de Cristo decida todas as coisas em nosso coração, em nosso relacionamento com os membros do seu corpo. Então, eu enfatizo novamente que todos os nossos relacionamentos, todos os membros do corpo, devem estar sob a paz de Cristo. Devemos ser capazes de dizer a qualquer tempo, eu estou em paz. Com este, eu estou em paz com aquele. Porque Cristo é a paz. E Ele trouxe a paz. Então, no quanto depender de mim, eu posso fazer algo posso fazer por mim. Ponto 5. Como membros do corpo, precisamos ter a consciência do corpo e ter um sentimento pelo corpo. Décadas atrás, eu estava trabalhando numa fábrica porque eu precisava do emprego. Eu precisava trabalhar com as minhas mãos. Eu tive a oportunidade. Eu estava carregando uma barra de ferro muito pesada e que caiu no dedão do meu pé. Ele quebrou todo o meu corpo, não apenas o dedo. O corpo não disse, o que aconteceu lá embaixo? Estamos bem aqui. Nós não temos nenhuma dor. O corpo inteiro ficou com dor. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem. Um dia você vai ter essa consciência. Você está sofrendo, mas não é seu sofrimento, é dos outros. E virá o dia que certamente você vai estar cheio de alegria, porque alguém também está contente no corpo. Pelo fato de, como Cristo que desfrutamos é a cabeça do corpo, quanto mais o desfrutamos, mais nos tornamos conscientes do corpo.
Assim como Paulo, devemos tomar o sentimento da cabeça como nosso próprio sentimento. Isso é extremamente necessário para vivermos a vida do corpo. Todo o corpo sente. Tudo que fazemos envolve o corpo. Portanto, em tudo que fizermos, devemos cuidar do corpo, tomando o corpo como a regra em nossa mente, pensamentos, palavras e ações. Então, cada igreja local é uma expressão do corpo de Cristo. Nós vimos isso no último ponto. Nós veremos isso em 2 ou 3 minutos. Então, quando estamos numa igreja local, estamos no corpo de Cristo. Então, o que estamos fazendo localmente, nós devemos considerar como isso afeta o corpo. Suponha, na minha igreja local, em algum lugar na América do Sul, o irmão diga: precisamos cuidar dos jovens e vamos construir uma piscina aqui no local de reunião para eles. Ou todos dizem: isso é bom, as crianças vão ficar felizes. Então, alguém diz: se fizermos isso, qual será o efeito no corpo? Então, agora alguns vão mandar e-mail, vão no Zoom, em todo o universo, e todo mundo vai ficar sabendo que nós estamos construindo uma piscina, ou vamos fazer uma quadra de ginástica, de ginásio. Aguarde um momento. Nós temos que cuidar com o sentimento do corpo. Nós queremos cuidar do corpo, mas não vamos fazer uma piscina em lugar nenhum. Nós queremos aqui um lugar só para batizar as pessoas para o Deus triuno. O último ponto. O único corpo de Cristo é expressado em muitas localidades, como as igrejas locais. E Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Por vocês leiam depois. Paulo diz: quando eu escrevi essa carta, mande para Laodiceia. E eu mandei para uma carta para a igreja dos Laodicenses. Eu quero que vocês leiam a carta deles também. Então, o falar de Paulo escreveu para a igreja em Colossos, mas ele está falando sobre o corpo, está falando para a igreja em Colossos. Ele disse: vocês têm que estar em comunhão com Laodiceia, mande essa carta para eles e receba a minha carta que eu mandei para eles. Isso mostra que você está vivendo em e para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a origem das igrejas locais. O corpo universal é como Pai para todas as igrejas. E as igrejas locais são como filhos para o Pai. Eu gosto dessa expressão que o Moni falou, que o corpo é como um pai. Então, todas as igrejas são filhos. Todos nós temos o mesmo pai, que é o corpo. Estamos na família. Todos os filhos amando uns aos outros e cuidando por todas as igrejas. Isso é uma família. B. O corpo é a igreja de Deus manifestada em muitas localidades, como muitas igrejas locais. Uma igreja local é uma expressão do corpo de Cristo em certa localidade. E agora eu termino dessa maneira. Nosso conhecer o corpo de Cristo, nós estarmos conscientes do corpo de Cristo, o nosso viver pelo suprimento de vida do corpo de Cristo vai se desenvolver gradativamente. Não se preocupe onde você está. Nós estamos uma família. Vamos perceber que o Senhor vai te conduzir para que você tenha mais conhecimento espiritual com relação ao que é o corpo de Cristo. E você tem um corpo, e o corpo é expressado como uma igreja local
Então, muitos passarão por mais experiências de vida e a cruz vai trabalhar na sua carne, no seu ego. Aí você vai se tornar consciente do corpo. É apenas como você está crescendo. Alguns dos crentes agora são como os netos. Outros são adolescentes. Eles são outros parte adulto, parte criança. Isso é adolescente. De manhã, uma mulher, mais tarde, de novo, é uma menina, porque está acontecendo ali um desenvolvimento. Mas finalmente ela vai ficar totalmente crescida. Apenas venha, se aproxime do Senhor como você está e que você possa viver e experimentar no corpo de Cristo. Você estará atingindo a meta de Deus e o Senhor vai atingir a sua meta por meio de você. Esse é o seu coração para nós. Agora, vocês têm 22 minutos ou algo parecido para compartilhar. Então, por favor, vamos deixar a vida fluir da cabeça de vocês para o corpo.